Ok. Então, boa noite. Hoje, dia 12 de julho de 2022, temos uma defesa de estágio curricular supervisionado do aluno Rafael Magnus Monteiro, aluno do curso técnico em agropecuária do campus Santa Rosa do Sul, que fez estágio na Cooperativa dos Produtores Orgânicos Catarinense, no período de 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, completando 184 horas. Para essa defesa, nós convidamos o professor Paulo Júnior, a qual a gente agradece gentilmente a presença nessa reunião, e que depois da apresentação do Rafael Magnus, né, fará então alguns questionamentos a ti, Rafael, em relação tanto ao teu estágio realizado, ao teu relatório e em relação à tua apresentação, tá? Então, a partir de agora, nós vamos desligar a câmera aqui, tanto eu quanto o professor Paulo. Comunica que também, né, nós já conversamos há pouquinho com o aluno Rafael Magnus, né, de que ele não tem webcam, então a gente não consegue filmá-lo aqui, mas, né, a gente reconhece a voz do Rafael. Então, solicitamos, Rafael, que a partir de agora você faça a tua defesa. Tens aí em torno de 15, 20 minutos aproximadamente, se precisar um pouquinho mais também não há problema, para fazer a tua apresentação desse teu estágio. E assim que terminares a apresentação, a gente passa a palavra ao professor Paulo Júnior para fazer as suas considerações e ponderações em relação ao teu trabalho. Ok? Então eu vou desligar a câmera agora e passamos a palavra para você, Rafael. Muito obrigado, professor. Eu vou começar a minha defesa de estágio. O estágio curricular eu fiz na ASEVAN, Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba. Meu nome, Rafael Magnus. Eu, durante o meu período curricular, que foi de 2017 a 2019, eu pertencia à turma B. Quando eu fiz estágio, eu era da turma terceiro B. Meu orientador é o professor Nestor Valtir Vansheisen. Banca, professor Paulo Fernando Mesquita Júnior. O estágio foi realizado de 2 de janeiro de 2020 a 2 de fevereiro de 2020, um mês de estágio, e o meu supervisor foi Murilo dos Santos Pioner. Nome fantasia da empresa é a Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba, conhecida a CEVAN, o endereço Rua Mário Bordion, 74, Praia Grande, Santa Catarina. O CEP é 8899000, área de atuação agroecologia e duração foi 192 horas. O que foi o meu estágio? O meu estágio se baseou na produção orgânica de banana. O que é a produção orgânica de banana? A agricultura orgânica se fundamenta nas tecnologias alternativas e no máximo proveito sustentável do solo e de todos os recursos presentes na natureza. Uma frase muito marcante do meu estágio foi de um produtor que produzia a banana de forma convencional e ele não consumiu o produto. Isso me marcou bastante, porque o próprio produtor que trabalha aquilo dali não consumiu o que ele produzia. Ele fez esse relato para mim, dizendo que ele sabia como era feita a banana convencional e isso não estava agradando ele. Por isso que ele já estava até se custando a trabalhar aquilo dali. Com o tempo, ele acabou mudando para banana orgânica e ele viu a diferença do manuseio, do preparo, de como trabalhar e quanto a quantidade de produtos químicos que eram a menos. Na verdade, zero, né? Banana orgânica não vai produto químico. A diferença de qualidade da banana orgânica para a banana convencional.
Princípios da agricultura orgânica. Saúde. Ter o... Como que eu posso dizer? É tu saber o que está comendo. Tu saber a qualidade do produto que tu põe na mesa da tua família. Não adianta o cara produzir um pouquinho a mais e ele não ter confiança naquilo que ele consome. Se o próprio produtor não vê qualidade no produto que ele consome, ele não consegue consumir nem o produto que ele faz, como que ele vai vender para os outros? Essa é a diferença da banana orgânica. A qualidade, mesmo que produza menos, é uma qualidade muito superior. Ecologia é a redução dos produtos químicos, né? Em relação à produção, não ter produtos químicos já ajuda mais o ambiente. Descrição da empresa. A empresa tem como missão facilitar o processo de conscientização, compartilhamento, vivências solidárias e corresponsáveis, fortalecendo a agricultura familiar ecológica, o agroecoturismo e o consumo consciente. Descrição da empresa. Os princípios. Viabilização da produção rural através de agricultura ecológica, integrações entre os associados, viabilizar a produção agroecológica, promover os encontros, cursos e outras atividades educacionais. A Cevan possuía 6 cômodos, 3 para fins administrativos, um container de 3.000 quilos, como vocês podem ver na foto, que durante o meu estágio não foi utilizado, a casa de embalagem, onde eram etiquetadas as bananas, e a câmara fria, onde as bananas eram armazenadas para o maturamento. E uma casa de ferramentas, onde eram guardadas as caixas e alguns outros elementos. Atividades desenvolvidas pela Cevan. Comercialização de bananas. A principal ação da Cevan é a comercialização de banana orgânica pela região. Ela vai lá e pega do consumidor e vai distribui normalmente, ou no meu tempo durante o meu período de estágio, era distribuídas 2.500 quilos na segunda-feira e 2.500 quilos na sexta. E assistência técnica ao produtor. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ele precisasse, a Cevan mandava alguém até lá para tirar dúvida, ajudar, qualquer coisa que ele precisasse. Cultura da banana. Musa SPP. Musa, perdão. Dados econômicos. A produção: 6.812.708 toneladas de bananas convencionais, do meio mais usado. A área é de 461.571 hectares. A produtividade é de 14,75 toneladas por área. Mas há um detalhe: a produção orgânica é de 0,5%. 99,5% é banana convencional. O solo para produzir banana tem que ser um solo rico em matéria orgânica, um solo arenoso argiloso, com boa profundidade e não sujeito à inundação. As bananeiras necessitam do famoso NPK, que são mais absorvidos pelas plantas, acompanhadas de magnésio, cálcio, enxofre e fósforo. Também é importante a utilização de cama de cobertura, como cama de aviário, por exemplo. E em terreno muito íngreme, a adubação deve ser feita em meia-lua. Já em terreno plano, ela pode ser apenas espalhada uniformemente por toda a área. A propagação, no geral,
no geral, é feita a partir de gemas. A produção, o meio de propagação mais comum é o chifrão, como vocês podem ver na imagem. Tem normalmente uns 30 centímetros de folhas lanceoladas. Desbaste. As bananas são normalmente num sistema neta, filho e mãe. Quando a neta produz, ela é cortada e dá lugar a uma nova cultivar. Normalmente são três ramificações. A neta, que é a mais velha, a mãe, a do meio, e a filha. Quando a bananeira dá fruto, corta-se a neta e a filha vira neta e assim por diante. A desfolha. Desfolha é um método importante, retira as folhas mortas, estão competindo nutrientes com a banana e com o fruto. O ensacamento. O ensacamento diminui a quantidade de pragas na banana. A despestilagem é a tiragem do resto floral, a pontinha aqui da banana. Poda do coração. Quando se tem a última penca e pode-se botar o punho entre a última penca e o coração, tem que se podar o coração, porque daí ele está competindo em nutrientes com a planta e está roubando energia do fruto. Doenças. Cigatoca amarela. Cigatoca é um fungo que ataca a banana, causa lesões necrosas, tanto a amarela quanto a negra, causa lesões na folha e atrapalham o processo de fotossíntese. A Cevan recomenda a utilização de biofertilizantes. As atividades que eu desenvolvi no meu estágio. Visitas técnicas à propriedade. Se não me engano, foi no segundo dia. Eu visitei o bananal de produtor, a gente recolheu as bananas. Eu fiquei em cima do caminhão apenas arrumando as caixas. Eram recolhidas as bananas. Tinha uma espécie de balde, alguma coisa assim, que as bananas eram colocadas e mergulhadas na água. Elas eram cortadas, as melhores eram colocadas em caixas que eu guardava no caminhão e as com algum defeitinho, alguma coisa, elas já eram eliminadas ali mesmo. Essa foi a atividade que eu mais fiz no meu estágio, a etiquetação na casa de embalagens. 90% do meu estágio foi etiquetar banana. Quase todo o meu estágio foi etiquetar banana. A gente pegava, botava a etiquetinha da IBD e eles colocavam numa caixa, tinha aproximadamente 10.300 o peso, podia passar um pouquinho, 10.400, podia dar 10.200, mas era mais ou menos nessa faixa. Depois eram guardadas as caixas e eram levadas para câmara de maturação, que ficava normalmente a 19 graus. E basicamente é isso. A comercialização das bananas, como eu falei no início, depois de maturadas ali, eram levadas normalmente para o Rio Grande do Sul, 2.000 quilos, 2.500 na segunda e 2.500 na sexta. Olha, conhecimento adquirido eu aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a escutar bastante, aprendi que não é tão difícil as coisas. Eu tinha bastante medo do meu estágio, porque eu tinha medo de não aprender, eu tinha medo de não ser compreendido, eu tinha medo de não ser bem recebido.
mas foi muito mais tranquilo do que eu achei. Eu levei alguns conhecimentos, como ficar mais tranquilo, não ter vergonha de perguntar. Pontos positivos. Eu tive uma ótima recepção, o pessoal foi excelente. Qualquer coisa que a gente perguntava, qualquer dúvida, podia ser a mais besta possível, eles tinham total paciência para tirar as dúvidas da gente. Um ponto negativo é aquilo que eu falei, né? 90% do meu estágio foi na etiquetação de banana. Então, eu tive pouca vivência fora. Eu saí algumas vezes para olhar um bananal com o meu supervisor, o Murilo, mas foi umas 2, 3 vezes. O resto foi muito repetitivo. Praticamente só etiquetando banana. Considerações finais. Considero a realização desse estágio como muito importante na minha formação pessoal e profissional, pois pude conhecer e vivenciar o cotidiano de famílias que têm como principal fonte de renda a produção orgânica de banana. E como complemento do aprendizado que foi me concedido no estágio de conclusão de curso, a realização desse trabalho me proporcionou a oportunidade de buscar na literatura expressar diversos conceitos, princípios e normas e benefícios desse ramo da agricultura. Agradecimento. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, a minha família que sempre me apoiou, ao professor que teve paciência, porque eu demorei bastante para terminar. Depois eu quero falar os motivos no final ali. Agradecer ao professor Paulo Júnior pela presença. E perguntas. É isso. Então tá, deixa eu só abrir minha câmera aqui. Professor, posso tomar uma aguinha rapidinho ali? Tô meio Rapidinho, nervoso. então. Tô suando. Que a gravação... Eu tô suando. Bem rápido, por favor, tá? Nós te aguardamos aí. Então, vamos só dar um minutinho, eu acho que não vai demorar muito. Enquanto isso, a gravação aqui está continuando. Eu tentei entrar em contato com a Lidiane, mas ela não atendeu e não sei, alguém talvez, não sei se era ela que iria participar, mas de qualquer forma, né, está sendo gravada, depois a gente passa a gravação para eles e eles têm como assistir também essa defesa se for o caso. E qualquer coisa, nós somos testemunha, né, professor Paulo? Tá bom. Professor, Tá de volta, Rafael? de volta. Tá ok. Tá bom. Rafael, não sei se queres fazer alguma consideração a mais ainda, algum comentário, porque já na sequência eu vou pedir para o professor Paulo fazer os seus questionamentos. Eu queria a consideração da demora de apresentar o trabalho. Só queria pedir desculpas pela demora, que teve a pandemia, teve uns problemas aí, fui deixando e acabei me enrolando e peço desculpas pela demora. Tranquilo. Então, de imediato, passo a palavra ao professor Paulo Júnior, que, como eu falei no início, gentilmente aceitou o convite de fazer parte da banca, né? Que certamente já fez a leitura do teu relatório, já participou agora da tua apresentação. Então, passo a palavra, professor Paulo, a ti para fazer os questionamentos. Boa noite, professor Nestor. Boa noite, Rafael. Quero iniciar agradecendo, né, ao professor Nestor pelo convite e também a ti por me permitir estar colaborando nesse momento. Então, sem muitas delongas, vou iniciar algumas observações, né? Não estou aqui para falar, indicar estou para perguntar e também conhecer um pouquinho do teu trabalho, tá? Então, olhei o relatório, tem algumas questões de formatação que depois eu vou passar para o professor Nestor. Se ele achar que é conveniente fazer as modificações para posterior arquivamento do teu relatório, daí eu entrego fisicamente para ele, está aqui em mãos. E se ele achar conveniente entre vocês dois, tá? Mas é algo que eu julgo que também não é o que desqualifica o trabalho, tá? O importante é o conteúdo do trabalho. A questão de formatação são questões de normas que a gente acaba seguindo no meio acadêmico, tá? Mas então, assim, para conhecer um pouquinho do teu trabalho, né,
como é que foi teu estágio, até para te ficar, eu acho que agora tu começa a ficar mais à vontade, a gente certamente fica um pouquinho nervoso, né? E como tu falou no teu estágio, tu imaginava que seria mais difícil, talvez, que estava ansioso em fazer, e depois tu viu que o estágio foi mais tranquilo, foi bem recebido e conseguiu fazer o estágio com certa tranquilidade, né? E aqui na defesa, depois que passar, tu vai ver também que às vezes a gente tem um nervosismo um pouquinho exagerado e não há necessidade de ficar tão nervoso, né? Porque na verdade tu tá falando de algo que tu fez, tá? Então eu vou lá, eu fiz aqui uma anotação, eu vou lá para a página 15, tá? Até para poder conhecer um pouquinho do teu trabalho. Na página 15, tu vai falar sobre as atividades desenvolvidas pela empresa, tá? Daí eu tinha botado aqui quais seriam essas atividades, né? Se era plantio, comercialização, entre outros. Daí tu, na tua defesa, agora tu acabou, né, comentando e apresentando, que é principalmente a comercialização da banana, né? E da assistência técnica. Então, isso não está no teu relatório. Então, por isso que eu acabei botando aqui com um questionamento, mas na defesa agora tu acabou de apresentar, né? Que a função principal da Cevan é a comercialização, né? E a assistência técnica, tá? Então, passo lá, depois eu acho que seria interessante nessa parte tu colocar aqui que ficaria mais claro para quem for ler, né? Tá? E na página 16, estou seguindo aqui o roteirinho, tu comenta em relação à produtividade da banana, certo? E a questão da banana orgânica a nível do Brasil, corresponde só a 5% do total. E eu te pergunto, esse período de estágio, né, pelo que tu vivenciou, o que tu acha, né, o que tu acredita que poderia ser feito para aumentar esse cultivo da banana orgânica no país? Tua concepção, tua percepção. Olha, minha concepção vai da consciência do produtor. Igual eu comentei ali do produtor que ele não consumia o próprio produto. Eu acho que vai da consciência de cada produtor. Não tem condições de uma pessoa produzir um negócio para um próximo e nem ela consumir. Entendeu? Eu acho que vai da consciência de cada um. É 0,5% a produtividade nacional da banana orgânica. 99,5% é da convencional. Eu acho que é mais ou menos assim, vai indo da consciência de cada um, entendeu? O produtor não consumir o que ele faz. Nisso, até eu lembrar do Nestor, nós tivemos uma conversa, Nestor, eu lembro que tu comentou, nós estávamos lá, acho que lá na PPO, e em relação à visita que tu teve na época, eu acho que da faculdade ou da graduação, ou não sei se foi depois da pós, alguma coisa, mas vocês estiveram visitando a cultivo de morango, né? E o produtor falou que ele tinha à parte o cultivo de morango sem os usos dos defensivos ali, né? Para que aquele ele consumia, mas o que ele produzia para venda ele não consumia, né? Então é algo contraditório, né? E talvez nessa linha é importante também a questão, acho que talvez do consumidor, né, Rafael? Que à medida que o consumidor tiver uma consciência também de que o produto orgânico é mais benéfico em relação à sua saúde, talvez ele comece a se interessar mais por essa mercadoria, né? Que eu acredito que ainda a questão do orgânico ele ainda não tem um alcance de mercado maior, porque também a questão de custo, de produtividade, daí o produtor acaba ficando no que é mais lucrativo, vamos dizer assim, né? Então, talvez também essa questão de consciência do consumidor, né? Uhum. Depois, na página 19, tu passou batido, acabou não falando aqui na defesa, é que tu vai falar que você está lá na Cevan, trabalha principalmente com a banana do grupo Prata, né? E a Cavendish, acho que é isso, não sei se é assim que se pronuncia. Eu queria que tu falasse um pouquinho da diferença dessas duas cultivares, né? O que leva a você, o que favorece mais a prata, o que favorece a outra cultivar, né? Para falar um pouquinho o que tu aprendeu no estágio sobre isso. Deixa, eu liguei o microfone agora. Tecnicamente, eles não explicaram a diferença. Não foi citado. Eu acabei não indo atrás, entendeu? Rafael, mas produziam as duas, né? Pelo que eu entendi. Mas qual era mais, tinha o foco de maior produção, de maior consumo, maior venda?
Eu acho que era do... Não, eu acho não. Tem o do Grupo Prata. Grupo Prata, Prata no caso. Tá Deixa me eu só, ouvindo? professor, sim, nós estamos te ouvindo. Professor Paulo, até te fazer um pequeno questionamento, ver se o Rafael consegue nos esclarecer um pouquinho melhor em cima da tua pergunta. Me perdoe me intrometer, mas só para dar uma conversada sobre isso. Rafael, como tu falou, né, a principal cultivar, provavelmente também plantada pelos cooperados da Cevan, seja do Grupo Prata. Então, essas bananas atuais, que são as mais consumidas aqui no estado de Santa Catarina, que aí tem várias variedades, tem a Prata Anã, Prata Enxerto, o mesmo nome, e atualmente tem a Cultivar Catarina, e do outro grupo, Cavendish, talvez você não lembre exatamente, mas é o grupo das bananas caturras, ou nanicas, ou nanicões, nanicão, são variedades diferentes. Elas são normalmente mais compridas, o sabor é bem diferente, e ela não é muito consumida aqui no estado de Santa Catarina, tá? E nem no Rio Grande do Sul já é um pouco mais, mas em Santa Catarina a preponderância de consumo é em cima da banana do Grupo Prata, que como você falou, provavelmente é a mais cultivada aí pelos produtores cooperados da Cevan e da região aqui também, tá? Mas, normalmente, alguns agricultores têm também alguma pequena área, uma área um pouco menor desse grupo Cavendish, que significam essas bananas caturra, nanica, nanicão, enfim, são algumas variedades existentes desse segundo grupo. Na verdade, seriam dois grupos de banana, do grupo Prata e do grupo Cavendish. Então, não sei se eu consegui te fazer lembrar algumas coisas, mas talvez você faça algum comentário ou outro que você ainda se lembre, tá? E já fecha a minha palavra aqui e já passo para o professor Paulo. Não, eu não quis comentar que eu não tinha certeza, mas eu tinha uma lembrança que era do Grupo Prata, produzidas aqui no Sul, no caso, né? Gestor, fica à vontade, eu acho que até que, à medida que quiser intervir, fica bem à vontade. Acho que até fica melhor o diálogo, fica mais tranquilo, até para o Rafael ficar à vontade e tá né, complementando a defesa dele, né? Essa até já me surgiu curiosidade, porque eu sei que a região de São Paulo, o Registro, é um grande produtor, principalmente dessa linha da Cavendish. Já trabalhei uma época com muita produção que vinha de lá para o Uruguai. Mas aqui na nossa região é mais pela questão do consumidor, que é mais adepto a do Grupo Prata, ou é porque a produção da prata, do Grupo Prata aqui, já responde melhor a clima, solo? Olha, como eu disse, foi pouco comentado no estágio as variedades de banana, mas eu acredito que pelo que eu estudei, eu procurei isso, saber na época, né, é pela questão de solo, mais resistência. O senhor pode complementar aí. Assim, um dos grandes fatores, Paulo e também Rafael, é a questão do consumidor, tá? Mesmo que eu veja assim, aqui no Giasse, por exemplo, que é um exemplo de mercado aqui da região, você tem as duas variedades sendo comercializadas, mas a diferença de venda de uma e outra ela é nítida. Então, se tiver dentro do mercado uns 20% de venda do grupo Cavendish, é até uma venda razoável, tá? Mas a maior parte, diria assim, 70%, 80% é em cima da banana prata. Então, basicamente, o que eu entendo, do que eu tenho conhecimento, é a questão vamos dizer assim, da preferência do público na nossa região. E é tão interessante, por exemplo, lá no estado de São Paulo, inverte completamente. Lá é do grupo da Cavendish, ela é disparada, tanto é que é a variedade de banana que eles mais produzem lá. E no Rio Grande do Sul já equilibra um pouco, embora bananas do grupo prata também sejam mais comercializadas e mais aceitas pelo mercado consumidor. Mas aqui em Santa Catarina a diferença é gritante. Rafael, também depois tu vai falar um pouquinho sobre as doenças, né?
Daí aqui, observando o teu relatório, tu comentou da cigatoca amarela e não falou da preta, né? Da negra. Mas daí na negra tu comenta na tua defesa, tá? Eu tinha já aproveitado porque tu inicia falando que na cultura da banana há várias doenças, né? Depois, quais são essas várias? Porque quando tu fala várias, tu citou só uma aqui no trabalho e cita daí a segunda na tua defesa. Então, se tu acabou tendo conhecimento durante o estágio, ou acabou pesquisando, ou teve pela fala dos teus pessoal que trabalhava na Cevan, né, sobre outras doenças, né? E se daí na questão ali da questão do tratamento, que é recomendado biofertilizante, se tu conseguiu acompanhar em algum momento durante o estágio esse tratamento para combater uma dessas doenças que tu citou. Olha, durante o estágio foi comentado sobre a ciclatoca amarela e a ciclatoca negra, né? Mas eles falaram que o tratamento era com biofertilizante. Só que só foi comentado, entendeu? Não foi exemplificado nada, só foi dito mesmo. Eles não explicaram como que fazia o biofertilizante ou algo do tipo. Vamos indo adiante. Então, daí na descrição das atividades, né, tu vai falar um pouquinho daí também da questão das visitas técnicas, né? Daí aqui tu foi bem sucinto na relação às visitas técnicas, porém, na defesa tu já expandiu um pouquinho a tua fala, esclareceu mais, ficou bem mais claro para mim que li o relatório. Então, acho que talvez seria também talvez interessante uma sugestão tu retomar essas tuas falas da defesa e acrescentar no relatório. Fica bem mais claro em relação a quem tá lendo, entendeu? Mas na tua defesa tu já apresentou mais, esmiuçou um pouquinho mais o que tu fez nas visitas técnicas, apesar que tu comentou que foram poucas, né? Em relação à coleta de bananas, me chamou a atenção que no galpão, né, quando elas eram desmembradas ali do engaço e selecionadas, tudo, as frutas inferiores acabavam sendo descartadas. Eu queria saber um pouquinho em relação a isso. Como é que era feita, como é que se procedia essa classificação, se tinha essa classificação, né, de qualidade, tipo 1, tipo 2, tipo no maracujá que eu tenho acompanhado agora, tenho aprendido um pouquinho, nós temos o super, né, que é aquela fruta de excelência, daí temos a outra fruta e o descarte, né. Eu queria saber como é que é tu acompanhou esse procedimento de Olha, qualificação da fruta e o que era feito com o descarte, simplesmente descartado, era reaproveitado ou não? Olha, o descarte é qualquer banana que fosse um pouquinho fora do padrão normal, né? Era um defeitinho aqui, uma manchinha ali. O pessoal já descartava na hora da coleta mesmo. Daí só botava a banana de certinha, sem nenhuma mancha, sem nenhum machucadinho, sem nenhuma coisa desse gênero. Daí eram colocados nas caixas, levados para a Cevan. Quando chegava na Cevan, se tinha passado alguma coisa nesse primeiro processo, já era descartado, já era botado em uma caixa separada e era descartado. Eu vou ser bem sincero, eu só lembro que eram separadas das outras. As padrões, as certinhas eram armazenadas, levadas para a câmara, as que tinham algum defeitinho eram descartadas. Eu só não sei em que local, no caso. Tem uma ressalva, né, que é a questão desse descarte, por ela não ser uma fruta comercializável, né? Como a gente tem muita desperdício em relação a isso, porque às vezes você é só descartado, mas às vezes poderia usar na agroindústria e algum outro beneficiamento, né? Essas frutas que visivelmente não seriam comercializadas, né? Então, uma coisa que às vezes eu vejo muito pessoal ali que estou pondo na fruticultura em relação a isso, quando eu fui na associação da pitaia, do maracujá lá para entregar mercadoria, essa questão que às vezes é só descartada, né? Daí vai para o animal, alimentação, e às vezes simplesmente descartado, vai fora, né? Então eu acho que dá para agregar valor a esse descarte, né? Depois tu falou da questão da etiquetação aqui, né? Do processo. Aí tu falou que foi aonde tu mais teve presente de atividade, foi essa etiquetação, né? Daí eu queria, assim, em relação ali a coleta, limpeza, separação, etiquetação, embalagem, que eram as etapas do processo.
Tu destacou a questão da etiquetação, né, onde tu teve mais presente, mas assim, a coleta, a limpeza, separação, essas outras etapas, tu conseguiu participar ou não participou em nenhum momento? Apenas Olha, observou? no meu segundo dia de estágio, eu participei da coleta da banana, como eu comentei na defesa, só que eu só fiquei na parte de cima do caminhão ajeitando a carga. Mas eu pude observar todo o processo que eu já comentei ali, mas a parte que eu mais participei mesmo foi da etiquetação de banana. Só 90, como eu disse ali, 90% do meu estágio foi pegando a banana e botando a etiquetinha com o selo da IBD e basicamente foi isso. Foi um ponto que não digo que me descontentou, né? Mas foi muito pragmático. Foi basicamente 20 dias do estágio foi etiquetando banana. Rafael, então diante disso, né, eu acredito que a gente, num estágio como tu falou, tinha muita coisa a mais que tu poderia estar aprendendo ou fazendo a relação com o que tu aprendeu na escola, né, pelas várias etapas que tem do processo, né. Então, diante do que tu viu na escola, né, nas disciplinas que falavam mais principalmente dessa cultura, que é a banana, do manejo, essas etapas, aí do que tu acompanhou, observou, ah, tu, como se fosse técnico, hoje eu fosse conversar contigo, tu como técnico, recomendaria a modificação em alguma dessas etapas? Tu sugeriria algo novo? Ou manteria como o processo como tu vivenciou lá? O que tu, como técnico, recomendaria? Mantém? Tem alguma sugestão? Alguma coisa que tu faria diferente? Olha, se eu fosse um técnico, como estou me formando em técnico agora, no caso, né, mas se eu fosse orientar um estagiário, eu daria mais prática para ele, entendeu? Não faria uma coisa monótona como praticamente foi o meu estágio. Eu queria que ele aprendesse todas as etapas do processo, para ele saber desde a coleta da banana até o último passo da carregação do caminhão para ir para distribuidor, para ir para os mercados, coisa assim. E depois tu vai falar um pouquinho da questão da comercialização, né? Da média de quanto quilos são comercializados, daí essa comercialização vai para o consumidor. Eu me ficou a dúvida se esse mercado consumidor é o da região, né, que envolve a Cevan, ou se isso sai para municípios ou até estados diferentes. Tá? E a outra é a questão, a Cevan ela só comercializa, né, ela comercializou, vendeu, e daí, mas ela também faz essa entrega local ou não? Ela só comercializa, daí o comprador vem, faz o transporte ou não? A Cevan também tem a responsabilidade de fazer a entrega para o vendedor. No meu período de estágio a maior parte era distribuída no Rio Grande do Sul. E a própria Cevan levava com o caminhão que eles têm. Eles têm um caminhão próprio para transporte. Era 2.500 numa segunda e 2.500 numa sexta. A maior parte vai para o Rio Grande do Sul. Certo, daí depois tu vai falar aqui na parte de conhecimentos adquiridos, né? Daí tu vem falar que adquiriu novos conhecimentos técnicos. Eu queria que tu comentasse um pouquinho de quais seriam esses novos conhecimentos técnicos, né? E também, já aproveitando lá que tu comentou da questão de ficar apenas na etiquetação, né? Certo? Depois ele vai ter a questão dos espaços, dos aspectos positivos e limitações de estágio. Acharia importante que tu comentasse também, não está no relatório aqui, né? Essa questão de participar apenas de uma etapa do processo. Talvez se pudesse ter a oportunidade de participar de outras etapas, ou até de todas, isso ia qualificar mais o teu estágio, né? Talvez fique até como uma sugestão para, né, para a Cevan e para as demais, quando estiverem acolhendo os nossos alunos, né? E até nós, como instituição, poder fazer essa ressalva para ver se a gente pode também ter um diálogo para que o aluno possa, né, desfrutar, vamos dizer assim, ou vivenciar essas diferentes etapas, que eu acho que daí qualifica mais o seu estágio em si, tá? Então, quais novos conhecimentos técnicos, já que tu comentou que adquiriu alguns novos,
e a questão de apresentar no relatório essa questão desse aspecto identifica como uma limitação, né? Tá? Olha, a questão da limitação, eu sei que não tinha muita coisa que fazer, né? Igual a menina minha colega de estágio comentou, mas eu acho que a gente poderia sair para mais viagens técnicas, fazer algo diferente, né? Para não deixar tão maçante. E os conhecimentos técnicos eu fui aprendendo aos pouquinhos, eles foram me explicando a temperatura da câmara. Eu aprendi que banana com alguma anomalia eles já descartam no início, porque se ficar meia feia, o pessoal não vai comprar. As caixas normalmente eram de 10,3 kg, uns conceitos básicos assim. Rafael, Rafael Nestor, algumas observações, né, só para conhecer um pouquinho mais do trabalho, também ouvir um pouquinho o Rafael comentar mais com propriedade o que ele fez, acho que fica bem claro. No mais, né, já parabenizar por finalizar esse processo, esse momento, né, não é tão fácil, como tu falou, passou um pouquinho além do tempo, mas só o fato de estar aqui, né, já é uma conquista, né, e dizer que, assim, fazer uma ressalva que em relação ao estágio é importante, né, no teu relatório, que é o relatório físico aqui, né, que apareça, não é nem como uma forma de crítica a quem abriu as portas para te fazer o estágio, mas é como sugestão mesmo, né, de quem está chegando, porque futuramente tu pode estar sendo um colaborador deles, né, então essa oportunidade de estágio ali, ela tem que ser o mais rico possível, então é como sugestão mesmo, não como uma crítica, tá? Agora passo a palavra para o professor Nestor. Ok, professor Paulo, eu fico muito grato aí pelas considerações, pelas sugestões, que são muito boas, muito interessantes. Eu vou colocar rapidamente assim, mas antes de colocar aqui algumas sugestões básicas levantadas, tá? Eu vou fazer um pequeno comentário em relação ao descarte, Rafael, e aí eu faço uma pequena crítica construtiva, tá? Quando a minha crítica é em relação às pessoas, você como aluno, demais quaisquer que eu faça, eu sempre tento colocar no sentido de tentar construir, não no sentido de fazer a crítica destrutiva, tá? Então, assim, mas antes de fazer isto, eu te questiono, tá? Por exemplo, saídas técnicas, você diz que teve poucas, tá? Claro, a gente entende que isso muitas vezes é uma política da empresa. Talvez ela queria que você ficasse mais próximo lá do encaixotamento, da etiquetação e coisa e tal, fizesse trabalhos um pouco mais rotineiros do dia a dia. Mas eu questiono assim, saídas técnicas não houveram mais, porque de fato a empresa fazia poucas visitas técnicas, ou também, de alguma forma, aí eu volto com um pouco da autocrítica, ou você em alguns momentos não questionava, você chegou a conversar com eles, tem oportunidade de eu fazer mais visitas técnicas, eu estou ficando muito tempo aqui dentro da loja, fazendo a mesma prática, você chegou a questionar isso? Claro que a gente tem que ter cuidado, às vezes, conforme vai fazer esse tipo de questionamento, mas eu acho que isso é uma situação possível, bem tranquila de ser feita. Então, assim, a primeira pergunta é, você chegou a questioná-los, né, ou sugerir que você pudesse ir mais a campo? Olha, professor, tocou num assunto importante e num ponto que eu nunca tinha pensado. Eu senti que foi um pouco maçante, mas eu nunca cheguei a comentar com ninguém da Sevan. Porque isso às vezes faz a diferença. Isso que eu quero dizer assim para ti, quando eu falo crítica construtiva, não que você vá fazer outro estágio, não, você já encerrou o estágio, você vai formar-se como técnico agrícola, mas independente da função que você vai exercer no teu dia a dia, daí para frente, se for trabalhar como técnico agrícola ou se for trabalhar em alguma outra área, enfim,
essas questões, às vezes, a gente precisa fazer, a gente tem que questionar, tá? Eventualmente, talvez, eles tivessem mais visitas técnicas, tenham feito, mas às vezes não convidam. E outras vezes, isso tem, tudo tem esses dois lados da moeda, né? Quando, de repente, eles veem que a pessoa não questiona, para eles pode ser até, às vezes, não estou dizendo que foi o caso, tá? Estou sugerindo uma possibilidade. Pode sugerir para eles uma falta de interesse. Às vezes não, às vezes era, de repente, a política da própria empresa que queria que tu ficasse mais aí como eu falei, no galpão, enfim, etiquetando, trabalhando, porque tu vai acabar ajudando eles que vão comercializar fruta, que precisam fazer aquelas atividades e que você está auxiliando. Então, enfim, tem várias possibilidades, né? Mas é uma situação que só perguntando, questionando eles para ter essa clareza deles. Então, se você outro dia fizer algo parecido, não vou dizer necessariamente estágio, mas uma outra atividade, esses questionamentos às vezes precisam ser feitos, até para mostrar que tu tem esse interesse, que tu quer ir atrás, tu quer conhecer outras propriedades, porque eu acho uma parte muito rica de um estágio você poder visitar propriedades, você poder conversar com agricultores diferentes, enfim, para ver como é que ele está desempenhando a função, como ele está fazendo, se ele faz diferente que tecnicamente um manejo do que outro e assim por diante. Tá? É mais nesse sentido, é uma situação que talvez pudesse ter sido diferente, mas, claro, eu não posso afirmar, isso é só uma possibilidade. Professor, outra possibilidade podia ser a questão da mão de obra, que eles estavam com pouca gente também, né? Eles precisavam de ajuda também, pode ser nesse sentido, as poucas viagens técnicas também. Pode ser sim, como eu falei, é uma possibilidade, talvez eles querido que tu ficasse mais tempo lá no galpão, porque eles estavam com falta de mão de obra e você estava suprindo essa mão de obra, né? Então também é possível, né? São situações que eu não teria como te dizer com clareza o que de fato aconteceu. Só um pequeno comentário ali do descarte, tá? Provavelmente essas bananas, pode até ser que em alguns casos, né, sendo uma quantidade relativamente pequena, ela vá até para adubação orgânica. Ela é jogada em alguns locais que há a decomposição e há esse reaproveitamento como adubo. Mas muitos fazem o descarte e vendem, né, você tinha comentado há pouquinho também, professor Paulo, eles vendem para empresas, né, que fabricam doces ou balas, tá? Então, normalmente essas bananas são descartadas, elas são reaproveitadas, na verdade, a menos na maior parte das vezes, ela não é jogada fora, tá? Em último caso, dependendo da quantidade, é colocado em compostagem para produzir adubação orgânica. Mas eu quero acreditar, pelo conhecimento que eu tenho, que a maior parte delas na verdade, encaminhada, claro, com preço bem mais acessível, né, mais barata, para empresas que fabricam balas e doces, né, de banana. Então, vai para processamento agroindustrial. Das sugestões dadas, né, Rafael, nós vamos fazer o seguinte, eu acho que as sugestões dadas pelo professor Paulo são bastante relevantes. Então, ele citou, por exemplo, de no relatório você citar melhor algumas funções da CEVAM, deixar bem mais claros, descrever algumas outras doenças, como você, de fato, no relatório falou basicamente da ciga-toca amarela. E aí eu tenho um pequeno questionamento, não sei, claro, você teve poucas saídas técnicas, talvez em função disso não tenha verificado, mas eu te pergunto, você não ouviu comentários de que, além da ciga-toca amarela, que é uma doença muito comum da banana, uma doença foliar, e o mal do Panamá, que é uma doença de solo, alguém chegou a comentar que essa doença estava presente em algumas propriedades ali dos colaboradores ou associados da CEVAM? Olha, professor, eu quis botar no relatório o que eu me lembrava, entendeu? A minha vivência do que aconteceu no meu estágio. Daí eu sei que tem a doença do mal do Panamá no solo, né?
Eu até dei uma pesquisadinha sobre, só que eu não quis botar sobre no relatório e nem na apresentação, porque eu não lembrava se eles tinham comentado. Eu não queria botar uma coisa que eu não tinha ouvido durante o estágio, entendeu? Certo. Tá bom. E da cigatoca negra, você ouviu comentários? Ouvi sobre a cigatoca amarela, cigatoca negra. Mas não chegou a questioná-los, porque, em princípio, acho que a cigatoca negra, que, em princípio, era para ter sido um grande problema para nós, acabou não sendo. Então, não sei se o pessoal chegou a comentar, com alguma preocupação, que tipo de comentário eles fizeram em relação à cigatoca negra? Tu te lembra? Olha, que eu me lembro que era como uma doença fúngica que atacava a folha. Foi um comentário, foi uma questão bem rasa, entendeu? Sobre as doenças que eles comentaram lá no estágio. Talvez tu possa colocar, então, já que tu viu algum comentário a respeito, eu não vejo nenhum problema se tu colocar rapidamente um parágrafo a mais, talvez 2 parágrafos, sobre o mal do Panamá, até para ter uma ideia que é uma doença também, que ela é importante, sim, aqui na região existe, tá? Eu diria, assim, que regionalmente é mais importante o mal do Panamá do que a cigatoca negra. A cigatoca amarela, ela é muito comum. Eu sempre brinco, às vezes, em sala de aula, que eu nunca vi pomar que não tenha cigatoca amarela. Todos os pomares têm, tá? Em menor grau, maior grau, todos têm. Cigatoca negra até está presente em alguns locais, mas de maneira bastante branda, tá? Que felizmente ela entrou aqui para o sul do país, mas de maneira que ela não ocasionou muitos problemas. Agora, o mal do Panamá existe, ele pode talvez não ter sido tão comentado, ou não ter sido comentado, tá? Mas possivelmente alguns agricultores têm esse problema. É claro que normalmente ele acontece em solos mais úmidos, mais encharcados. O pessoal já tem muito cuidado em relação a esse tipo de solo, evitam usar esse tipo de solo, e aí você acaba controlando, né, esse mal do Panamá, porque é um fungo de solo que precisa de umidade. Né, e não tendo isso, porque as áreas escolhidas para plantio elas são melhor drenadas, então talvez não tenha tanto problema, é assim que se espera que aconteça. Mas, né, embora você não tenha ouvido falar, eu sugiro, né, que você faça também um breve comentário disso, do mal do Panamá, tá? Mas aí tu pode relatar que durante o estágio, embora seja uma doença importante da cultura, você não ouviu relatos, né, sobre essa doença enquanto você estava fazendo o estágio. Então você pode colocar isso, você não deve inventar situações, não, você vai falar a realidade, certo? É uma doença importante, sim, mas que você não ouviu comentários a respeito na realização do teu estágio. E outra coisa que eu notei aqui, né, de você colocar nos aspectos, né, positivos, e no caso, refere-se mais aos aspectos negativos, essa falta de saídas técnicas, né, como o professor Paulo disse, não é uma questão de criticar a empresa, na verdade, foi uma situação que aconteceu contigo, você teve pouquíssimas saídas técnicas, isso aí, o ideal é que você tivesse mais, né, que houve uma repetibilidade de atividades, né, no caso da etiquetagem, e que, claro, seria legal, interessante se você pudesse ter feito outras atividades e aprendido outras práticas dentro da cultura da banana, por exemplo. Isso não é nada negativo, tá? Isso é apenas um comentário, vamos dizer assim, um aspecto que você considera negativo, e que para nós, enquanto instituição, é interessante ter isso claro no relatório, até para, como o professor Paulo falou, de nós conhecermos um pouquinho melhor a realidade de trabalho de cada empresa e, a partir disso, né, recomendar esse estágio para alguém, ou talvez nem tanto. Claro, como esse tem um relatório depois, Rafael, a partir das sugestões do professor Paulo, né, nós vamos fazer essas pequenas alterações no relatório, e depois destas feitas, esse relatório vai ficar aqui na nossa instituição, na biblioteca. Então, ele vai ter acesso, né, se alguém, um outro aluno quiser, aluno, professor, o servidor,
quiser fazer a leitura desse trabalho, ele vai ter acesso. Então, essas informações, muito longe de serem críticas, no sentido de criticar destrutivamente, né, a CEVAM, que não é o caso, ela apenas vai relatar o que aconteceu no teu estágio. Então, a pessoa que vai ler o teu relatório vai entender, bom, nesse tipo de estágio não tem muita visita técnica. Então, cada pessoa vai fazer o seu próprio julgamento, no sentido de, vai ser vantajoso, não vai ser, certo? Então, é mais nesse sentido, de colocar exatamente o que aconteceu, tá? E não te preocupa no sentido de, vou fazer uma crítica em relação à CEVAM, mas eles me trataram bem, coisa e tal. Não tem nada a ver, você simplesmente vai relatar o que você teve de oportunidades lá nesse local, e aquilo que não foi, que você não teve tanta oportunidade, como for o caso esse exemplo de falta de visitas técnicas, né, que você colocou, e que, sinceramente, eu acho muito necessário. Quanto mais visitas técnicas o aluno puder fazer dentro do estágio, tende a ser normalmente mais rico o estágio em termos de aprendizado, convivência e assim por diante. Enfim, são essas as minhas considerações. Professor Paulo Júnior, tem mais algum comentário? Não, Nestor, eu só novamente agradecer, né, ao Rafael, a você pela oportunidade, né? Para mim, esse é um momento que eu gosto de ser registrado para mim, que não sou da área técnica, mas sou metido, vamos dizer assim. Gosto de me meter muito, de conhecer, até porque estou numa escola de ensino agropecuário, né? Então, sempre eu estou aprendendo com os alunos, aprendendo com vocês. Então, para mim, é uma oportunidade riquíssima para mim. Então, agradecer mais uma vez o convite e sempre que puder, eu sempre vou estar junto, poder entender um pouquinho mais a área. E também, como a gente está de fora, a gente consegue, às vezes, fazer algumas observações, né? Rafael? Então, são observações só para, até como o professor Nestor falou, vai seguir o teu caminho agora, então são coisinhas, pequenos detalhes, pequenas observações que tu pode levar também na tua vida, né? Então, vai estar num trabalho, vai estar numa faculdade, onde estiver, às vezes o cara fica quietinho e não pergunta ou não sugere. Não, a gente tem que perguntar, com toda forma respeitosa, tudo tranquilo, mas perguntar, sugerir, porque às vezes é isso que quem está no comando na nossa frente está esperando, né? Que a gente pergunte, que a gente questione, né, para ver o interesse do caso do aluno, do funcionário, e assim vai. Tá? Mas mais uma vez, muito obrigado, e eu encerro por aqui. Olha, o meu caso, eu fui evoluindo. Eu acho que nesse sentido de perguntar, de questionar, com o tempo eu fui evoluindo. Eu fui evoluí um pouco no estágio, fui evoluindo no tempo que eu fiquei trabalhando com meu pai, fui evoluindo. Hoje já trabalho na área do comércio, no mercado, que eu atendo as pessoas, eu pergunto. Eu vou evoluindo. Tudo é uma questão de tempo, né? A gente vai aprendendo com a vida mesmo, as coisas. Muito bem. Muito bom ouvir isso também de ti, Rafael. O que eu ia colocar mais? Eu acho que é isso, né? Professor Paulo, com certeza vou lhe convidar em outras oportunidades, acho que é muito bom. Isso que o Paulo falou agora, de ele, entre aspas, né, ser metido na área técnica, isso é muito bom, eu vejo com muito bons olhos, até porque é um professor de uma área diferente, né, da área de educação física, que de vez em quando está lá trabalhando com os alunos na prática agrícola orientada, hoje chamam-se práticas profissionais orientadas, e participa de defesas de estágios, faz bons questionamentos, então isso é muito bom, isso mostra essa interação, né, que a gente espera que aconteça dentro do nosso campus, entre os docentes e assim por diante. Rafael, da nossa parte, eu acho que é isso. A gente vai, na sequência, agora encerrar a gravação. Só que antes disso, eu só vou colocar aqui, para ficar gravado também e registrado. Eu não sei, professor Paulo, depois da apresentação, você vai enviar um e-mail para mim e para o Rafael com as sugestões? Ou como é que você pretende fazer? Nestor, as minhas sugestões em relação, eu acabei proferindo agora, mas em relação ao relatório, eu posso te entregar o relatório para te dar uma olhada, que são questões de formatação e alguns questionamentos, mas tu já falou, né?
essa questão de acrescentar os aspectos ali positivos e negativos, descrição da atividade, são coisas que podem melhorar um pouquinho o conteúdo do relatório, e a questão de formatação, tu dá uma olhada e não, isso aí passa, não passa, porque daí também é algo que eu vejo que é mais como normatização e que não desqualifica o trabalho, mas como vai ficar armazenado para futura consulta, daí eu posso passar, eu fiz inscrito aqui, daí eu posso te entregar. Tá. Então, vamos fazer assim, Rafael, vamos combinar da seguinte forma, que já deixar registrado. Você, dentro daquilo que foi levantado, que eu acho que você vai lembrar do professor Paulo, que eu aqui também relembrei alguns tópicos, o que eu peço para ti? Agora, essa semana, hoje é terça, se possível, talvez amanhã, de noite, ou hoje de noite ainda, se você puder enviar para nós esse teu relatório o quanto antes, eu diria assim, tenta colocar uma meta de você conseguir enviar para nós esse relatório quinta-feira, vamos imaginar assim. Já incluídas essas pequenas observações levantadas, que na verdade não são tanta coisa assim, são alguns parágrafos ali que você vai criar, vai adicionar, deixar um pouquinho mais claro esses pontos que foram levantados. Aí se você puder me mandar até quinta-feira, Rafael, eu dou uma revisada, tá? Se alguma coisa eu vejo que você não colocou da forma que a gente solicitou, posso até ajudar ali a corrigir alguns detalhes. E até lá, então, eu vejo com o professor Paulo essa questão de formatação, e aí quando você me mandar a tua versão, eu faço na sequência uma formatação melhor ou adequada para o teu trabalho final. Eu acho que a gente vai contribuindo de maneira conjunta para finalizar esse teu trabalho. Certo? Então, se você conseguir enviar até quinta-feira, eu vou tentar fazer essas alterações na própria quinta-feira mesmo, algum ajuste final ainda, e tentar encaminhar lá para a coordenação de extensão o teu relatório final, né, com as tuas sugestões já inclusas, aliás, as sugestões da banca inclusas por você, e juntamente com a nota e essa gravação, que são as três coisas que a gente tem que encaminhar para a coordenação de extensão para finalizar o teu estágio. Feito isso, Rafael, vamos imaginar que até sexta eu consiga enviar isso para a coordenação de extensão. Eu acredito que na segunda-feira próxima, ou mais tardar terça da semana que vem, a nota final do teu relatório, da defesa de estágio, já esteja inserida lá no teu SIGA, tá? Então, se você conseguir enviar até quinta para mim, vou te dar esses 2 dias de prazo, eu acho que é possível, sim, não são tantas coisas a serem consertadas. Na sexta eu encaminho para a coordenação e penso que lá pelo segunda ou terça-feira a tua nota esteja no sistema, e a partir daí tu tens ali, eu acho, aí tu tem que ver ali com a secretaria, mas eu acho que eles têm um prazo de 1 a 2 meses para finalizar o teu histórico, o diploma, porque aí é uma situação que tu já automaticamente terminou tudo, tu tem as tuas concluídas, só faltava o teu relatório, o teu estágio, e a partir daí tu vai estar formado como técnico agrícola, tá? Então esse é o procedimento. Até quinta-feira eu entrego o relatório pro senhor, eu mando no e-mail. Combinado, então. Rafael, então agora eu vou te pedir o seguinte, né? Você pode parar essa tua apresentação. Nós temos que agora finalizar as tuas notas, tá? Então, assim, a gente pede que você saia, né, dessa sala de reuniões. Fica atento no teu celular, tá? Assim que eu te enviar uma informação, eu gostaria que você retornasse para essa sala de reuniões, para a gente comunicar para ti o resultado final, tá bom? Tá, ok. Obrigado. Ok. Então, a partir de agora, eu vou parar a gravação.